Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça da compreensão do texto sagrado e a docilidade da acolhida em nosso coração. Nossa Lex Divina com o texto de Mateus 4, de 18 a 22. Estando Jesus a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes. E os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mateus, o escritor sagrado, hoje no dia em que nós celebramos o seu dia, ele cuidadosamente coloca as palavras para uma compreensão maior. Mesmo tão pequeno o texto, mas cheio de significados. E Mateus nomina e diz como foi o chamado de Jesus aos primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, porque isso fará diferença na missão de Jesus. Será o grande suporte de Jesus para a sua missão. Normalmente os primeiros discípulos, eles, quando são fiéis, como foi o caso desses quatro, Simão, que depois se torna Pedro, a pedra sobre a qual Jesus edifica a sua igreja, André, seu irmão, depois Tiago e João. Só uma correção, hoje é dia de Santo André, não dia de São Mateus, como eu falei. Então, André, juntamente com seu irmão e os outros dois irmãos, eles imediatamente deixam tudo para seguir a Jesus. Aqui faz uma grande diferença. E quando Jesus vai começar a sua pregação, começar sua vida pública, tendo já 4 discípulos, é muito mais fácil novas adesões. Mas o que é interessante, já aqui, quando Jesus chama os dois primeiros, Simão e André, ele diz: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Aqui, Mateus já está nos mostrando como o Evangelho de Jesus não exclui ninguém. Nessa frase, farei de vocês pescadores de homens, para uma compreensão daqueles que ele está chamando, que são pescadores, e que quando lançam a rede ao mar, pegam de tudo. Só depois é que há escolha entre o que é bom e o que não é. Mas, de princípio, a rede é lançada ao mar. Não sabem o que virá. Da mesma forma, Jesus, quando os escolhe e diz que os fará pescadores de homens, Jesus já está dizendo que a palavra dele será lançada para todos, sem excluir ninguém. E a palavra de Jesus, que é uma palavra que traz salvação, só ele traz salvação, só essa palavra é salvadora, é redentora. Jesus está dizendo que essa salvação, essa redenção é para toda pessoa. Ou seja, não há uma seleção para quem essa palavra deve chegar, a quem deve atingir, mas a todos, sem exceção. Mesmo que tenham levado uma vida de pecados,
uma vida de devassidão, de corrupção, de adultério, de fornicação, de roubo, de traição, de bebedeiras, de orgias, de promiscuidade. Não importa. Essa palavra, ela deve atingir a todos. Depois, assim como tem a escolha na rede dos peixes, os que são bons e os que não são, os que são descartados. Depois, a palavra, se a pessoa não se deixar envolver por ela, aí sim, não seguirão, não entrarão no reino dos céus. Mas o convite, o início logo da pregação de Jesus, aqui nós estamos, ao celebrarmos o dia de Santo André, estamos no início da pregação de Jesus, da vida pública de Jesus, no início do seu evangelho, ele iniciando o evangelho, ensinando a sua pregação, iniciando a sua pregação. Por isso nós devemos tomar posse dessa graça, essa palavra, esse chamado, o chamado de Deus, ele é para nós. Não importa o que nós tenhamos feito antes, não importa como nós tenhamos vivido, não importa as piores coisas que possamos ter praticado, não importa. Se nós colocássemos isso como um impedimento, era como se nós julgássemos que Deus não fosse mais poderoso do que nós. Era como se nós julgássemos se o poder salvífico de Jesus fosse limitado, se na cruz ele não tivesse padecido por todo o pecado. É uma ingenuidade, eu dizia mais do que ingenuidade, é um pecado até, pecado de orgulho. Nós achamos que a nossa ruindade pode ser maior do que a bondade de Deus. Nós precisamos nos rendermos à palavra de Jesus, ao convite de Jesus, que, como disse Mateus hoje, a rede foi lançada. A rede foi lançada para lhe pegar, para me pegar, a todos nós. E juntos agora, depois de lançados, acolhidos por essa palavra, que foi essa rede lançada, aí sim, que nós tenhamos decisões que definirão a nossa vida eterna. Decisões de aderirmos a Jesus, de colocarmos a Ele, aos pés dele, representado por Jesus, no sacerdote, colocar aquele sacerdote que representa Jesus, melhor dizendo, aquele sacerdote que foi ungido para acolher as nossas fraquezas, os nossos pecados e perdoá-los. E a partir daí, nós termos uma vida nova. O grande convite desse lançamento da rede hoje é justamente esse. Um convite a uma reflexão, se deixar lançar, acolher por essa rede, arrependimento e mudança de vida. Mudança de atitudes, de mentalidades. É isso que interessa. Nos rendermos ao que a palavra de Deus diz. Nos rendermos à Sagrada Escritura, da maneira especial aos Santos Evangelhos. E a partir daí, nós estamos caminhando junto a essa palavra que é Jesus, que nos traz a salvação, a redenção e o paraíso, a vida eterna. Façamos então o compromisso de nos deixarmos ser acolhidos por essa rede, por essa palavra de Jesus, e demos essa resposta, façamos esse compromisso de nos deixarmos ser envolvidos pela misericórdia do Senhor. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.